Eu sou o professor Rubens Martins e estou gravando este vídeo com o objetivo de falar de alguns elementos importantes na avaliação do ENAD. Então, vamos aos detalhes desta aula que tem por título Cultura, Arte e Comunicação. O ENAD de 2022 vai abarcar, como sempre as edições anteriores já abarcaram, temas importantes que devem ser observados pelos estudantes. Na avaliação, especificamente, os conteúdos que são cobrados, eles levam em conta a formação do estudante de modo geral. Então, no documento que institucionalizou e que institucionaliza cada edição do ENAD, nós temos a seguinte definição: o componente de forma geral tomará como referencial 13 temas, e o quarto tema contempla cultura, arte e comunicação. O que significa isso? Significa que, ao fazer a avaliação do ENAD, o estudante ele é confrontado a demonstrar aprendizagens em diferentes temas, conforme já mencionei. São 13 temas que o estudante, de forma geral, precisa demonstrar conhecimento. O quarto tema, que é cultura e arte e comunicação, também faz parte da avaliação. Então, é sobre esse tema que a gente vai falar neste vídeo e que esperamos que ele venha contribuir para os estudos de vocês, dos estudantes da Unitins, principalmente, mas sei que este vídeo vai chegar a outros estudantes e que, de forma geral, ele vai contribuir com essas discussões. Então, nós temos uma tríade deste assunto: a cultura, a arte e a comunicação. Mas olhando para os estudos brasileiros, olhando para os estudos de modo geral, olhando para a nossa sociedade e observando o que a avaliação do ENAD exige, como é que se processaria essa discussão? O que a gente precisaria observar, o que a gente precisaria demonstrar de conhecimento geral a respeito da cultura, da arte e da comunicação? Vamos, um por um, observar estes itens. A respeito da cultura, nós temos: cultura é como uma lente através da qual o homem vê o mundo. Então, nós temos uma importante citação da Ruth Benedict, que vai nos destacar que, quando nós olhamos para a cultura, e aí a cultura de qualquer país, mas quando nós olhamos para a nossa cultura brasileira, é como se nós estivéssemos, de modo geral, observando a nossa própria sociedade, a comunidade brasileira. E qual seria, então, essa cultura que compõe a nossa comunidade? Como a gente poderia observar o estudo desde quando a gente ingressa no ensino fundamental, passa pelo ensino médio e está no ensino superior? Como é que a gente enxerga essa cultura que é agora, ou que sempre será avaliada pelo ENAD? Como é que a gente vai percorrer esse processo? Então, nós vamos observar que a cultura é como se fosse uma lente através da qual o homem vê o mundo. Então, nós enxergamos o nosso Brasil a partir da cultura do nosso povo, a partir daquilo que contextualiza a nossa sociedade. E é importante, então, a gente observar que essa cultura marca a história brasileira, sobretudo marca a história da humanidade. Mas queremos, então, apontar alguns elementos, vamos discutir alguns elementos a respeito da cultura, o que permeia a cultura brasileira e que é importante a gente refletir para, na avaliação do ENAD, nos darmos bem, né? E aí vocês, estudantes, terem um bom desempenho e, consequentemente, este desempenho repercutir aqui no processo de ensino oferecido pela Unitins. Vejamos, então. A cultura. As transições seculares potencializaram o estudo das culturas dos diferentes povos. As transformações das sociedades são aspectos culturais científicos e a cultura é dinâmica. O que seria, então, cada um destes elementos? Nós observamos que, no decorrer dos séculos, as sociedades elas foram cada vez mais se aperfeiçoando. Se nós olharmos para a Idade Média, a cultura do povo era de uma maneira. Mas se nós olharmos para a nossa sociedade contemporânea, a nossa sociedade atual, a gente percebe que os aspectos culturais eles estão sendo renovados, ou seja, eles são dinâmicos. E nós vamos observar essa dinamicidade
da cultura, principalmente quando estivermos observando a respeito da arte, e uma arte que se efetiva cada vez mais e que se projeta cada vez mais dinamicamente. As transformações seculares potencializaram os estudos das culturas dos diferentes povos, porque, por exemplo, nós nós temos na história mundial, nós temos na história brasileira, que antes a gente, por exemplo, pensava na cultura do povo dos nômades. E aí a nossa cultura, a nossa maneira de fazer as coisas, a nossa maneira de viver no espaço social, ela foi se dinamizando, ela foi se modernizando. Então, se antes nós não tínhamos, por exemplo, as tecnologias, que é um elemento que a gente vai abordar no item da comunicação, essa tecnologia hoje avançou, ela está em nosso meio social. Então, quando você se depara com uma pergunta lá da avaliação do ENAD, que discute a evolução social a respeito das tecnologias ou ao longo dos anos, significa que a cultura de estar construindo novos espaços, novos lugares, novos ambientes, ela foi se modernizando com o avanço das tecnologias, exatamente para facilitar esse eixo que a gente chama de comunicação. Se antes nós nos comunicávamos enviando, por exemplo, tínhamos a cultura de enviar uma carta por meio dos correios, hoje quase a gente não tem mais isso. E para facilitar a comunicação, houve então a criação do e-mail e hoje também desses aplicativos que a gente chama, por exemplo, de WhatsApp. Então a cultura que a gente tinha de enviar uma carta, hoje já não é tão presente em nosso meio, porque a gente tem a facilidade de enviar uma mensagem para alguém se servindo dos meios tecnológicos que facilitaram a comunicação. As transformações da sociedade são aspectos culturais e científicos. Exatamente. As transformações que acontecem na cultura de um povo, no seu modo de viver, são aspectos científicos porque potencializam a realização de pesquisas, inclusive, e principalmente para a gente mostrar avanços que aconteceram, diferenças no modo de comportamento do povo, como as pessoas agiam outrora, como as pessoas agiam, por exemplo, na década de 1950, como o jovem daquela época agia e como o jovem de hoje, no ano de 2022, age. E este jovem, por exemplo, que vai passar pela avaliação do ENAD, que vai ter que prestar esse exame. Como é que ele está se comportando? Culturalmente, em relação ao estudo, na década de 1970, as pessoas faziam as avaliações porque tinha aquele prestígio, né? Porque tinha aquela dedicação em querer fazer o exame, para poder progredir na vida, progredir em seu desempenho acadêmico. E hoje, será que o nosso jovem ele se preocupa exatamente com essa cultura do estudo, de dar valorização ao próprio estudo? É isso que o ENAD vem provocar, para a gente refletir a respeito da cultura das pessoas em relação ao seu espaço social, em relação ao seu tempo. E essa dinamicidade que aborda a cultura é porque a nossa cultura ela não é única o tempo todo, ela vai se evoluindo, ela vai passando por fases, por épocas. Então, a cultura de valorizar o ensino é uma cultura significativa. E a cultura, de modo geral, é uma palavra que significa estar dando valorização aos momentos da nossa vivência em sociedade. Aquilo que projeta as nossas décadas, aquilo que projeta o nosso século. Então, como é que a gente consegue lidar com as nossas situações cotidianas? Vejamos um pouco mais a respeito disso. A cultura tem essência na antropologia, na etnografia. Isso aqui é um ponto importante, porque a antropologia significa a gente pensar na história do homem. E na etnografia, a gente pensar como se descreve esta história. Se antes a gente tinha a cultura rupestre, se a gente tinha uma cultura que a gente considerava como a da Idade da Pedra, né, uma cultura antiga, e ela servia para as pessoas naquelas suas épocas, hoje nós temos a cultura digital, que serve para a nossa época. E esta valorização é importante porque a gente precisa compreender que isso está na essência do nosso povo. Então, de modo geral,
A cultura diz respeito aos diferentes tipos de conhecimento, crenças, arte, moral, leis e costumes. Então, de modo geral, o estudante universitário ele se preocupa com o conhecimento científico. Claro, isso é o campo acadêmico, a cientificidade está presente. Mas a gente precisa compreender também que o conhecimento empírico, esse da vivência do dia a dia, ele também precisa existir para a gente dar conta de fazer muitas coisas. O conhecimento religioso também, porque nós precisamos valorizar a cultura da religiosidade. Nós precisamos observar como as religiosidades, inclusive elas se evoluem ao longo dos tempos. Nós precisamos observar a cultura de valorização da ética, da moral. E hoje, quando a gente fala, por exemplo, em ética, esse nosso momento, nesse instante em que estou gravando este vídeo para falar de cultura, arte e comunicação, a gente vive um momento político em nosso país. E esse momento político em nosso país está centrado nessa ética. Então, se a gente pensar como a política outrora, aí 10 anos, 20 anos atrás, cumpria os preceitos éticos e como a política hoje, em nosso tempo, em pleno ano 2022, cumpre esses princípios da ética. São questões que estão presentes no ENAD e que a gente precisa dar valor a elas. Os nossos costumes também precisam ser observados, as leis que regem o nosso país. Todos eles precisam ser observados para que a sociedade tenha a sua cultura valorizada em cada momento de vida, em cada momento de suas vivências. Cada povo tem sua própria evolução cultural. Isso a gente precisa observar assim, nós brasileiros temos a nossa evolução cultural centrada nos nossos valores de nossa nação. Mas a gente olhando pelo mundo, a gente vai observar que cada povo também, que cada nação tem os seus costumes. Então, se nós olharmos para a Índia, a gente vai perceber, por exemplo, que a evolução cultural, por exemplo, é de respeitar os animais, de não matar uma vaca, ou de tê-la como um deus. Agora, no Brasil, já não existe este princípio, esta questão, porque isso pertence a cada povo, a cada contexto. Então, a cultura ela evolui conforme a nossa sociedade também vai evoluindo em suas décadas, em sua existência. Mas o que nós precisamos observar também como cultura importante para a nossa nação brasileira? Nós temos o que a gente chama de cultura imaterial e nós temos também a cultura material. Os símbolos da nossa pátria, as nossas crenças, os nossos valores, as nossas crenças na religiosidade. Então, a gente descobre muitas coisas relacionadas a isso. E a cultura, isso tudo é cultura imaterial. Então, quando a gente tem os nossos símbolos brasileiros, Cristo Redentor, por exemplo, quando a gente tem as nossas festividades, eu vou falar dessas festividades lá na arte, no item arte, mas isso faz parte da nossa cultura imaterial. Quando a gente tem os nossos monumentos históricos, aqui no estado do Tocantins, por exemplo, a gente precisa observar que temos o nosso jalapão, que é um aspecto cultural do nosso estado, quando diz respeito ao capim dourado. É uma cultura que a gente precisa preservar para que isso seja valorizado. Mas nós temos também a nossa cultura material, que diz respeito às nossas comidas típicas, aos nossos monumentos, aos nossos objetos, de modo geral. A nossa comida típica é, quem não gosta, por exemplo, aqui no Tocantins e do norte goiano, o arroz com pequi, né? E o chambari, talvez a buchada. Talvez o pessoal que está gravando aqui a minha aula possa estar até sorrindo dessas comidas, né? Mas isso faz parte do nosso patrimônio material, que está na nossa cultura. Então, mas nós observamos, assim, de modo geral, que a cultura no Brasil, ou seja, a valorização daquilo que nós, cidadãos, podemos fazer e fazemos diariamente, precisa ser valorizado. E o primeiro documento que institucionalizou essa valorização da cultura do povo brasileiro está na Constituição Federal de 1988, e quando a gente olha para isso, a gente percebe, primeiramente, o artigo 5º da Constituição, onde todos nós temos direito à livre expressão. Então,
No Brasil, a cultura de valorização ao incentivo às produções culturais ocorreram principalmente em 1991, com a Lei Rouanet, e em 2012 criou-se o Sistema Nacional de Cultura, e hoje, com essa crise pandêmica, criou-se também a Lei Aldir Blanc, que muitos artistas, inclusive os tocantinenses, foram contemplados com financiamentos de projetos para o desenvolvimento de suas atividades que ficaram, de certo modo, impedidas pela pandemia Covid-19. Então, de modo geral, a política de cultural no Brasil, ela tem sua valorização. A gente precisaria de muito mais, com certeza, mas a valorização da cultura, ela ainda a gente considera, de certo modo, como adequada. Há muito a avançar? Há. Então, quando você se depara com a avaliação do ENAD, questões relacionadas a essa valorização da cultura são questões que aparecem para observar, de modo geral, como é que você, estudante, está observando esses acontecimentos, essas valorizações. Então, a cultura indígena brasileira é fundamental e a gente precisa valorizar essa cultura, a cultura dos povos quilombolas. Então, de modo geral, a cultura de todas as pessoas a gente precisa observar. Quando eu falo de cultura indígena, por exemplo, a gente vê a religiosidade, a gente vê as festas, mas nesta imagem a gente vê algo que está presente no outro elemento que eu vou falar agora, que é a arte, é a pintura. Exatamente, a cultura indígena tem esta vantagem, tem a sua cultura em si, as suas crenças, as suas festividades, mas a arte deles, a partir da pintura, é representada para diferentes momentos. Há essa pintura para representar a religiosidade, há essa pintura para representar a dança, né? A guerra, o combate e dentre outros elementos. Então, vejamos como é que o elemento arte vai funcionar nesse aspecto. A arte é um termo de origem latina, ars, que significa talento ou saber fazer. Exatamente. A arte significa que nós temos talento para fazer algo. Temos talento para a pintura, temos talento para a dança, temos talento para desenhar, temos talento para cantar. Então, quando nós estamos demonstrando a nossa arte, significa que, na verdade, nós estamos expressando o elemento anterior que eu já falei, ou seja, a cultura do nosso povo. Então, aquilo que a gente sabe fazer culturalmente pode ser muito bem representado pela arte. Mas, então, como é que a gente percorre essa história da arte, observando toda a trajetória humana? Na pré-história, nós tivemos aí o que a gente chamou de arte rupestre, ou seja, 3.000 anos antes de Cristo. Na arte antiga, de 3.000 até 1.000 anos antes de Cristo, a gente tem a arte egípcia. E se nós observarmos esta arte egípcia, e se nós observarmos esta arte rupestre, ou seja, muito arcaica, a gente vai perceber que hoje a nossa arte está bastante evoluída, porque ela foi seguindo a evolução dessa sociedade. Ela foi crescendo, ela foi se dinamizando. A arte clássica é a arte grega e a arte romana, e a arte medieval que está presente aí no século V até o século XIV. E a arte renascentista, compreendida entre o período do século XIV até o século XVII. E aí nós temos a nossa idade contemporânea no ano de 1789 até o final do século XIX. E a gente chega na arte moderna, que é essa do século XX, e aí a gente entra na arte contemporânea, que começou no século XX e permanece até hoje. Então, quando nós olhamos para estes momentos, a arte em si ela foi se aperfeiçoando. Por exemplo, se nós olharmos para as pinturas, para os quadros dos artistas famosos, a gente vai observar que elas foram evoluindo. Mas a gente chega até criticar, por exemplo, por que antigamente, lá em 1920, 1900, 1930, 1940, fazia-se um quadro pintado a óleo, muito bem feito,
e porque hoje os artistas estão seguindo outro rumo e não querem mais avançar, né, fazendo essa arte em óleo. Eles fogem, de certo modo, entre aspas, aí, para os recursos tecnológicos. Então, a nossa arte contemporânea está presente em nosso século e deve ser valorizada tal qual a arte das épocas anteriores. Mas então, como é que a gente tem o grande marco da arte no Brasil? A Semana de Arte Moderna de 1922 marcou toda uma evolução cultural e artística do povo brasileiro. Marcou a evolução na poesia, marcou a evolução na arquitetura, marcou a evolução na pintura. Então, 1922, a gente sabe, foi uma semana muito movimentada, em que aquilo que era chamado, entre aspas, rígido, deixou de ser para dar lugar às inovações. E essas inovações a gente percebe, por exemplo, na arquitetura. Hoje, por exemplo, a gente vê nas cidades, eu estou gravando este vídeo aqui em Palmas, e hoje, por exemplo, a gente já não tem quase aqueles telhados de casa à mostra. Hoje a gente tem os telhados de casa que a gente não enxerga. Eles são chamados de telhado caixote. Então, esse telhado, na verdade, de certa forma, protege contra os fortes ventos em Palma. Talvez por localização geográfica, essa arte na arquitetura tenha seu espaço. E foi assim que aconteceu a partir da Semana de Arte Moderna, a inovação para se adequar ao momento social, ao momento geográfico, ao momento histórico. Então, isso trouxe novas evoluções. Como é que a gente percebe a discussão da Semana de Arte Moderna de 2022? Então, a gente se pergunta, em fevereiro de 2022, houve alguma grande ruptura dessa criação moderna contemporânea ao ponto daquela que aconteceu lá em 1922? Se nós formos pensar, se formos pesquisar, por exemplo, nos sites de buscas, e a gente vai encontrar muitas informações falando que houve alguma reflexão sobre a semana de 1922, mas, na verdade, esta semana de fevereiro de 2022 não trouxe grandes evoluções, trouxe apenas algumas grandes discussões sobre aquela que completou 100 anos, né? Aquela que outrora foi importante. Então, mas, de certo modo, a gente precisa observar que nós estamos em meio a uma sociedade que está evoluindo. E precisamos observar, então, como eu disse antes, a respeito das pinturas, né, dos quadros. A gente tem o Abaporu, que representa muito bem a grande evolução da arte brasileira, trazendo uma nova roupagem, trazendo novas reflexões, e aí isso se perpetua, e isso vai avançando a cada dia que nós estamos culturalmente também evoluindo. A nossa maneira de ver a nossa sociedade vai dinamizando a nossa cultura. Então, a nossa arte está tendo evolução. Este quadro, ele representa muito bem o cuidado que se deve ter com os animais e a harmonia que se deve ter dos animais com a natureza. A valorização tanto da natureza, da nossa flora e, consequentemente, da nossa fauna. Parece que os animais estão em vida apenas na pintura, né, no muro, porque eles estão em extinção. Então, culturalmente, porque somos um povo que antes matava os animais e que agora a gente deve estar com a preocupação de cuidar deles. A nossa cultura de cuidar dos animais hoje deve estar mais acentuada. Então, nós observamos também a cultura artística com a arte denominada de grafite, uma arte que, se nós olharmos lá para os anos de 1800, 1700, 1900, por exemplo, a gente não tinha muito essa cultura do grafite, mas hoje a gente tem grandes expressões nas diferentes cidades brasileiras e culturalmente esta expressão do grafite está se acentuando a cada dia. A gente, quando passa nas ruas, a gente vê os muros com esta arte que é importante, que valoriza a nossa sociedade atual.
E aí eu estava dizendo que a arte ela foi se evoluindo. E hoje, com os recursos tecnológicos, aquela arte que antes era rupestre, aquela arte que antes era antiga e que só se fazia em tela, a pintura, né, com os pincéis, hoje faz-se tudo isso pelo computador. Então, a arte hoje está ganhando evolução com o que se chama de NFT. Ou seja, os desenhos eles são feitos a partir do computador, onde você tem recursos que pode fazer várias montagens e várias fotos. Então, neste quadro, a gente observa que ele está trazendo uma nova roupagem artística, mas ele está trazendo também um novo modo de ver a nossa cultura, a nossa arte, expressando a nossa cultura também. Agora, tudo isso que eu já disse a respeito de cultura e de arte, isso se concretiza por meio da comunicação, que é quando a gente consegue enxergar as interlocuções de ambos. Então, o antropólogo Roque Laraia aborda que a comunicação é também um processo cultural, porque a linguagem é um produto cultural. Então, a comunicação que nós utilizamos para demonstrar o avanço da cultura e o avanço da arte, ela revela muito bem a nossa centralidade artística. Então, quando a avaliação do ENAD vem perguntar, por exemplo, por que a comunicação artística lá do século XX, dos anos de 1920, tinha sua aceitação naquele momento, é porque aquela linguagem empregada estava adequada para aquele instante. E porque em nosso tempo isso também está adequado? É porque a nossa comunicação está seguindo as tendências da evolução tecnológica. Então, se antes gravávamos, por exemplo, uma aula semelhante a esta em fitas VHS, hoje a gente já grava isso em arquivos em nuvem, por exemplo. A gente já não precisa de tantos equipamentos para armazenar as informações. Então, na comunicação, ela tem o objetivo de influenciar os sujeitos em seus diferentes espaços sociais. E também, hoje, nós vivemos uma época da sociedade da tecnologia, da comunicação, centrada no que se chama de tecnologias da informação e comunicação, que são as TICs. Todas essas ferramentas, elas potencializam para a gente conhecer o que é cultura, o que é arte, e efetivamente dar sinal de valorização por meio das comunicações, e aí, principalmente, influenciadas pelas pessoas que estão agora na mídia, né, no YouTube, nos canais, fazendo seus efeitos influenciadores digitais. E isso aqui é importante, porque a gente passa a ser influenciado digitalmente por alguém que está lá em seu canal, divulgando as informações ou tentando vender um certo produto. Então, a comunicação pressupõe o efeito de tornar comum. Por que a cultura e a arte devem ser de conhecimento de todos? Para que isso se torne comum. Então, isso é o efeito comunicativo. Quando nós nos servimos da linguagem para expressarmos a cultura de um povo e também a arte desse povo, nós estamos revelando os efeitos comunicativos. Nós temos a comunicação de massa, que atinge muitas pessoas, televisão, jornal, aparelho celular. E agora, nessa época de pandemia da Covid-19, o efeito comunicativo foi muito grande pelas tecnologias da comunicação, porque elas conseguiram atingir muitos estudantes. Então, era esse o tema que a gente queria abordar, cultura, arte e comunicação. E fica para vocês, estudantes da Unitins, principalmente, a provocação para pesquisarem um pouco mais sobre este assunto e, na avaliação do ENAD, terem um bom desempenho, um bom resultado. Agradeço, então, pela atenção. Obrigado.